Paz do Senhor, meus irmãos, vocês estão bem? Sou Francisco Souza, estou aqui para trazer mais um estudo bíblico para vocês. E hoje o tema é avivamento bíblico. Hoje nós vamos aprender com as Sagradas Escrituras o que é um avivamento bíblico, não é? Por que eu resolvi fazer sobre avivamento? Primeiro, para a gente aprender o que é realmente um avivamento, as características, o porquê e quais os efeitos, quais as marcas que um avivamento produz na vida do crente. Segundo, para nós desmistificar o que a gente vê por aí, não é? Muitas igrejas neopentecostais confundem avivamento com movimento, e esse não é o intuito do verdadeiro avivamento bíblico, tá bom? Então, primeiramente eu quero trazer para vocês o que significa a palavra avivamento, tanto no hebraico quanto no grego. A ideia deles de significância é tornar a viver, restaurar ou revigorar. Então nós vamos ver que avivamento é o que? Tornar a viver, ou restaurar e também revigorar. Então a ideia de tornar a viver é para alguém que está morto, não é? Então nós vamos ver aqui que o primeiro indício é que nós estávamos realmente mortos espirituais. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, a primeira ideia então, de avivamento é que nós nos tornamos vivos. Nós somos restaurados para um propósito e nós temos novas disposição, um vigor novo para usar em um propósito maior. Então, quando a gente vê aqui, primeiro que a gente vê que na Bíblia ele não é entretenimento, emoção momentânea ou crescimento numérico. Eu coloquei essas observâncias porque as pessoas ligam avivamento para entretenimento, não é aqueles shows, aqueles movimentos, aquelas parafernálias que a gente conhece e que a gente vê por aí. Então, o avivamento não é isso, não é entretenimento. Ele também não é emoção momentânea. As pessoas choram no culto, se abraçam, pulam, se ajoelham, derramam rios e rios de lágrimas, mas logo depois continua na mesma vida de pecado. Continua praticando os mesmos atos pecaminosos. Então, não é emoção momentânea. Então, as pessoas ligam porque a pessoa fica lá gritando, fazendo aquelas coisas, pulando e fica ligando, Deus está avivando a igreja, é um novo avivamento. Não, isso não é característica de avivamento. Ou crescimento numérico, porque as pessoas veem as pessoas entrando, chegando, a igreja ficando cheia, e diz que está sendo avivada. Primeiramente, não significa crescimento numérico, a quantidade, a multiplicação de pessoas em templo não significa avivamento, tá bom? Também não significa avivamento. Então ele é o que se não é essas coisas? É uma obra soberana de Deus que traz o seu povo de volta à vida espiritual. Então, o avivamento ele vai produzir isso, ele vai nos tornar a viver, ele vai nos restaurar, mas nos vai dar vigor para quê? Para que nós possamos voltar a uma vida espiritual. Este é o primeiro princípio, um dos grandes princípios, ou o maior princípio de um avivamento bíblico, real, genuíno. A ideia é trazer o seu povo de volta à vida espiritual. Tá bom? Se a pessoa chora hoje, pula, e logo depois ele se entristece, o que realmente faz parte do meio, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai nos entristecer mesmo. Mas se nós não voltar para ter uma vida espiritual, não foi avivamento, foi emocionalismo. Foi simplesmente emocionalismo. O avivamento também, ele não começa lá fora. Muitas pessoas pensam que começa lá fora, lá no mundo. Não. O avivamento, ele começa, primeiramente, vai começar sempre dentro do povo de Deus. Primeiro é sempre no meio do povo de Deus. Nós vamos ler aqui alguns versículos. O primeiro versículo que nós vamos ler, Salmos de número 85. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, o que o salmista vai nos dizer. Salmos de número 85. Hoje nós vamos ler bastante. Nós vamos usar bastante a Bíblia, tá? Versículo de número 6. Salmos de número 85, versículo de número 6. Olha o que diz. Não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? Então, uma das características de onde começa o avivamento é no meio do povo de Deus. Ele nos torna, o salmista faz uma pergunta para o Senhor, não é? Não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? Então, vai nos tornar a viver, assim, não tornarás a nos
restaurar, a nos tornar a viver novamente para que o teu povo não se alegre em ti. Então a marca de um avivamento, de onde ele começa, é por aí, é no meio do povo. É no meio do povo. Eu lembro que na minha época de mocidade, que eu fui batizado no Espírito Santo ainda na minha época de mocidade, nós jovens, nós despertamos para buscar o interesse. Só que nós não chegamos na nossa liderança, não é? Mas a liderança, Deus tocou na liderança em favor de orar por aqueles jovens para serem batizados no Espírito Santo. Ou seja, Deus primeiro nos toca, depois confirma através da liderança e logo depois ele nos torna a viver. Então, o avivamento começa no meio do povo de Deus. E, como a gente vê, outro versículo também que nós vamos ver que é o avivamento é obra de Deus, não do homem. O avivamento, ele é obra de Deus. Nós vamos ver aqui, Zacarias, livro do profeta Zacarias. Hoje eu estou usando duas Bíblias para a gente ganhar um pouco de tempo. Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz o quê? Zacarias 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, toda a obra do avivamento, para trazer vida, renovo, para restaurar, para trazer vida, ela vai começar por Deus. Toda obra é de Deus, não é do homem. Então, o homem manda aumentar mais o som da bateria, o som do teclado, manda gritar, glória a Deus, para que Deus aviva. Não. Não começa por nós. Começa sempre por Deus. O avivamento sempre começa por Deus, nunca pelo homem, tá bom? Existem. Aí você pode se perguntar se existem algumas condições bíblicas para o avivamento. Sim, sim. Existem algumas condições para que haja o avivamento bíblico. A primeira dela é humilhação. Humilhação. Em 2 Crônicas 7,14, parte A vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, a primeira condição é humilhar, reconhecimento da própria miséria espiritual. Nós precisamos ter total reconhecimento de que nós estamos em uma condição de miserabilidade espiritual. Nós não temos condições nenhuma. Então, nós vamos nos humilhar perante aquele que é o autor da obra, que é o dono da obra, que é aquele que pode trazer avivamento. A segunda condição é a oração. O avivamento sempre nasce no lugar secreto. Vamos aqui, ó, Atos, capítulo de número 1, capítulos 1. Olha só o que aconteceu com os discípulos. Capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então, nós vamos ver que todos eles, os apóstolos, as mulheres, os irmãos, estavam todos reunidos e perseverando partilhando de um só único momento na oração. A oração lá, juntamente, como a gente diz, no lugar secreto, não em templo, mas estava numa casa, num cenáculo, fechado. Então, começa sempre no lugar secreto, através da vida de uma oração. Terceira condição, arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno, tá? Não emocionalismo, remorso. Não remorso, é arrependimento. Olha só, Atos capítulo de número 3, versículo 19, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A terceira condição é arrependimento genuíno. A quarta condição que nós podemos ver aqui, também temos aqui uma quarta condição, Isaías, livro do profeta Isaías 55, versículo de número 7, que vai dizer assim, ó: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, o quarto é o que? Logo depois de arrependimento genuíno, abandono do pecado. Né? A palavra também vai dizer lá em Provérbios, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Alcança graça, vai alcançar prosperidade, vai alcançar a presença e o favor do Senhor. Então, isso aqui são as condições bíblicas para um avivamento: humilhação, oração, arrependimento genuíno e abandono do pecado. Tá bom? Agora, as marcas de um avivamento verdadeiro. A primeira marca que um avivamento verdadeiro nos traz é centralidade da palavra. As marcas
de um avivamento verdadeiro, ele vai nos trazer, ele vai nos tornar, levar de volta na centralidade da palavra. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo de número 9. Neemias 8, verso de número 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escribas, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei, enquanto ouvia a, o Pentateuco, né? Porque até esse momento toda a Torá não estava ainda canonizada. Então a palavra que eles tinham era o livro da lei, os estatutos, as ordenanças que Deus dara a Moisés. Então eles choravam enquanto Neemias e o sacerdote Esdras estavam falando a respeito da palavra. Então eles choravam quando eles ouviam a palavra. Então nos traz centralidade, nos leva de volta à palavra. A marca de um avivamento bíblico é esse. O crente, ele vai amar a palavra, ele vai amar, viver e obedecer a palavra, não é? A segunda marca é convicção de pecado. João 16, versículo 8, não é? Olha só, vocês conhecem o texto, mas vamos ler. João 16, versículo de número 8, olha só. Convicção de pecado. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Outra marca do avivamento é que nós vamos ter convicção de pecado. Eu vou ter convicção do meu pecado, que eu estou pecador, que eu estou em pecado. O Espírito Santo vai expor o meu pecado, ele vai me confrontar e ao mesmo tempo ele vai, uma vez que eu me render a ele, vai me purificar. Porque essa é a função do Espírito Santo, uma função de um avivamento bíblico. O avivamento bíblico nos faz isso, nos torna convictos de que somos pecadores. Não é essas emoções baratas que a gente vê por aí. A pessoa entra na igreja hoje, roda, pula, sapateia, chora, e logo depois ele continua praticando os mesmos pecados. Por quê? Não é um avivamento. É emocionalismo. Tá bom? A terceira marca de um avivamento bíblico é transformação de vidas. Transformação de vidas. Olha só, transformação de vidas. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma transformação de vida. Não é apenas um culto cheio, mas vidas mudadas, vidas transformadas. Então, se a pessoa praticava certos tipos de pecado, ela não vai mais praticar mais. Porque a marca do avivamento sobre esta pessoa é real, ela é autêntica. E a quarta marca de avivamento bíblico é santidade e temor. Olha só. Vamos voltar aqui para Atos. É santidade e temor. Santidade e temor a Deus. Atos capítulo de número 5. Atos capítulo de número 5 e o verso de número 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Estas coisas do que? A respeito de Safira e Ananias, né, que reteu uma parte das finanças por uma fazenda que eles venderam, e o intuito era entregar tudo, mas eles retiveram para si uma parte. Então o Senhor, o próprio Deus, os matou. E quando o povo soube disso, houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Então, a quarta marca é uma vida de santidade e temor a Deus. O povo passa a levar a Deus a sério, não como um Deus de brincadeira, que você pode fazer tudo, que você bem entende e não há consequências, tá bom? Então, diante de tudo isso, o que o avivamento não é? O avivamento ele não é barulho sem arrependimento, ele não é emoção sem transformação, não é agenda cheia sem vida no altar, e não é crescimento sem santidade. Não é crescimento sem santidade. E o avivamento hoje, ele é possível? Sim. Deus não mudou. O que mudou foi a disposição do povo. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele quer nos avivar? Sim. É do seu agrado nos avivar. Ele quer
que haja um avivamento para nós, mas que nós devemos entender o que é avivamento bíblico. Para como nós concluímos, o avivamento ele não começa no púlpito, começa no quarto secreto. Não começa com multidões, mas com quebrantamento. Não começa com métodos, mas com retorno à palavra. Com retorno à palavra. E para concluir, eu quero deixar aqui Abacuque 3, versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, em outras traduções. Abacuque 3, versículo 2. O Senhor quer nos avivar, Ele quer nos trazer de volta à vida, Ele quer nos restaurar nossa posição espiritual para com Ele, para Deus. Existem grandes outras marcas, né, de avivamento, Atos 1, versículo 8, que é testemunhar de Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, prosseguir, levar adiante a sua mensagem. Existem outros versículos, isso aqui é só um parâmetro bem simples para a gente entender. Quando a gente vê nas nossas igrejas, no nosso meio, se realmente está sendo um avivamento bíblico ou se tudo que está acontecendo é obra produzida por homem. É possível nós realizarmos isso? Sim, homens são capazes. Há meios para que nós possamos pular, rodar, gritar. Afinal de contas, até entrar em êxtase. Pois os profetas de Baal, lá em 1 Reis, capítulo de número 18, se não me falha a memória, quando Elias desafia os profetas de Baal e de Aserá, eles também entravam em êxtase, gritavam, rodavam. Não é muito diferente nos nossos dias. Tem muitos por aí, rodando, pulando, gritando, entrando em êxtase. Mas não é pelo Espírito do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo estudo bíblico. Se você gostou deste estudo, deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas. E não deixe de nos seguir, tá bom? Para dar um engajamento, sim, de verdadeiros estudos bíblicos para quem você conhece, para você mesmo, para se edificar e aprender. Deus abençoe. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.